Olá galera, tudo bem? Estamos aí para gravar mais um vídeo no nosso canal. Estamos chegando na reta final do ano. Todos têm as suas programações, todos têm as suas expectativas. E hoje eu quero falar de um tema que eu entendo que é muito importante para todos os cristãos e aqueles que se dizem crentes em Deus e Jesus Cristo. Eu quero falar um tema que diz o respeito da imutabilidade de Deus. Falando uma linguagem mais simples, Deus não muda. Eu quero usar aqui como base o texto de 1 Samuel capítulo 15. Nós vamos caminhar nessa leitura, vamos ler vários versículos para que nós possamos chegar a um entendimento que na verdade Deus ele não muda, quem muda somos nós. Deus ele tem um compromisso com a sua criação. E nós, se quisermos ter os benefícios da parte do Senhor, ser abençoado, nós precisamos ter compromisso com Ele. Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Não, porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles. Porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiam do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag o melhor das ovelhas e das vacas e da segunda ordem, e as da segunda ordem, os cordeiros e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul. E Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é estes aos meus ouvidos, e mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que o aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo
e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Agag, o rei dos Amalequitas, e os Amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou despojo das ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém disse Samuel: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Olha que interessante. Saul, ele foi ungido rei. E ele recebeu uma ordem direta do profeta. Aqui, do profeta Samuel, aqui nós precisamos entender que nós não conseguimos servir ao Senhor da forma que nós queremos. Nós não servimos ao Senhor da forma que nós achamos melhor. Nós precisamos servir ao Senhor da forma que Ele quer ser servido. Nós temos que adorar ao Senhor da forma que Ele quer ser adorado. E a melhor forma de adorar ao Senhor é obedecendo às suas ordens e à sua palavra. Saul era um homem da tribo de Benjamim, era o menor da sua casa aos seus olhos, como diz o texto. Aos olhos de Saul ele era tido como pequeno, apesar de ser um homem de grande estatura e se destacar em estatura diante do povo. Deus escolheu ele, um homem de boa aparência, um homem forte, um homem que aos olhos do povo parecia ser um líder de sucesso. Só que, se você quer ser um líder de sucesso aos olhos do Senhor, você precisa aprender a obedecer. Você precisa seguir totalmente a vontade do Senhor. Porque o Senhor não muda. O Senhor, ele estabelece a bênção sobre a obediência e a maldição sobre a desobediência. O Senhor traz para perto aqueles que o obedecem. E o Senhor afasta aqueles que desobedecem. Deus estava aqui mostrando para o povo que Saul, apesar de ser ungido por Deus para liderar o povo de Israel, ele era um rei segundo o coração do povo. Porque quando o povo pediu para Deus, olha, nós queremos um rei segundo as nações da terra, porque todas as nações têm um rei. E quando Samuel ouviu isso do povo, Samuel ficou muito aborrecido e se colocou diante do Senhor. E o Senhor falou assim: Samuel, não se aborreça. Eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim para que eu governe perpetuamente. Então, a desobediência do povo de Israel teve uma consequência no reinado, logo no primeiro reinado que foi estabelecido. Deus estava querendo mostrar para o povo: olha, gente, um rei segundo a vontade de vocês só vai levar vocês para a destruição. Deus estabeleceu uma ordem direta. Deus estabeleceu um mandamento prático: vai lá e destrói completamente. E Saul fez do jeito que ele queria. Não, peraí, não preciso matar o rei. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o melhor das ovelhas, posso melhor os cordeiros, posso pegar o melhor do gado. Eu chego diante de Samuel e falo que vou sacrificar o Senhor. Só que eu não vou falar que eu vou fazer isso. Quem vai fazer é o povo. Eu trago o povo para o meu lado. Eu não assumo a responsabilidade. Não, o povo que fez isso, Samuel. Então, outro erro muito grave de Saul. Saul não assumia suas responsabilidades. Ele era um rei rebelde, era um rei obstinado e não assumia suas responsabilidades. Não assumia diante de Deus e não assumia diante do profeta Samuel. Samuel, ele tinha duas funções no povo. Ele era um juiz
daquele período de juízes, antes do período de reis. Ele era o último juiz, ele era profeta, e ele estava ali diante do povo, governando o povo de acordo com a vontade do Senhor. E o povo queria se parecer com as nações da terra. O povo não queria ser propriedade particular do Senhor. O povo de Israel estava rejeitando o modelo de administração de Deus. Porque aquele modelo que estava estabelecido na lei de Deus para o povo de Israel era o modelo que Deus queria para o povo. Onde tinha ali o sacerdócio levítico, tinha ali os sacerdotes que apresentavam diante de Deus os sacrifícios, que faziam a leitura da lei, que resolviam as causas do povo, né? Nós tínhamos ali as leis morais, tinha as leis civis, né? Então Deus estabeleceu essa lei para organizar o povo de Israel. E o povo de Israel estava farto daquilo já, né? Eles não estavam querendo mais aquilo. E Deus permitiu que um rei segundo o coração do povo reinasse. Saul era esse rei segundo o coração do povo. Era um rei rebelde, era um rei obstinado, era um rei que não obedecia à vontade do Senhor. E aqui eu gostaria de, à luz desse contexto, dizer que aqui Deus ele não se arrependeu de ter instituído Saul. Aqui ele usa essa expressão se arrepender numa linguagem humana, para que nós possamos entender que Deus está nos mostrando o caminho correto do arrependimento. Não é que Deus se arrepende daquilo que ele faz. É que Deus ele toma decisões pontuais de acordo com as atitudes dos homens. Para o justo, Deus se mostra justo. Para o injusto, Deus se mostra inflexível, como está escrito lá no livro de Salmos. Então, diante daquela situação, Saul ainda não havia pecado. Um pecado por praticar. Mas Deus já sabia que ele era um rei obstinado. Só precisava da situação e da oportunidade para ele desobedecer. Deus deu uma ordem direta para Saul e ele desobedeceu. Então aquilo que estava no coração de Saul se manifestou em atitudes. Então, não é que Deus se arrependeu de ter instituído Saul. É que Deus tomou uma atitude em relação à atitude de Saul. Porque o desejo de Deus é que todos obedeçam. Mas, se você desobedece, Deus não tem outra escolha a não ser penalizar a sua escolha. Deus estabelece o bem para os que praticam o bem. Deus estabelece o mal para os que praticam o mal. O mal é a consequência da desobediência. E o bem é a consequência da obediência. Então, Saul, ele era um rei obstinado de coração. Só que ele ainda não havia a oportunidade de demonstrar a sua desobediência. E nessa situação, numa ordem direta de Deus, ele teve a oportunidade e ele desobedeceu. E foi tão grave a desobediência dele que você olha no texto, em nenhum momento ele se refere a Deus como sendo seu Deus. Ele fala assim, ó, o teu povo trouxe gado, ovelhas, carneiros, cordeiros para sacrificar ao Senhor. O teu povo fez isso. Não foi eu, Saul, que fiz isso, foi o teu povo. Mas a gente destruiu totalmente o restante das coisas e trouxe Amaleque. O rei deles está aqui, o gado está aqui. Vamos sacrificar o Senhor, vamos festejar essa vitória. Era um rei extremamente político. Ele pensava nele, ele não pensava na glória de Deus, ele pensava na glória dele. Se você ver aqui no texto, lá no versículo 12, ele fala que ele levantou para si uma coluna, ele levantou para si um monumento. Por que ele não levantou uma coluna, um monumento em adoração ao Senhor? Porque ele era um rei obstinado, ele era um rei orgulhoso, ele pensava só nele mesmo. Ele não pensava na glória do Senhor, ele pensava na glória dele. E quando Samuel confrontou ele, aí nós vemos o quanto ele era orgulhoso. Vamos ao texto, olha só.
Samuel diz aqui no versículo 23, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade, e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti para que não sejas rei. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Era um líder fraco. Era um líder situacional. Se o povo falasse para ele obedecer a Deus, ele obedeceria. Só que o povo falou, não, nós queremos poupar o gado. Nós queremos poupar as ovelhas. Nós queremos o melhor. Essa ordem de Deus não precisa ser ao pé da letra. Era um líder situacional. Isso aqui é uma decisão política. Um bom político ouve a voz do povo. Agora, um bom discípulo ouve a voz de Deus. É nisso aqui que Saul pecou. Ele pensava como o povo. Ele era um rei segundo o coração do povo. Por isso ele pecou, por isso ele errou. Ele pensou no povo, ele não pensou na glória de Deus. Aí ele diz no versículo 25, agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Ele não está pedindo perdão para Deus, ele está pedindo perdão para o profeta. Se eu fosse profeta no lugar de Samuel, eu falei, rapaz, por que você está pedindo perdão para mim? Você pecou contra Deus, você não pecou contra mim, eu sou um profeta. Eu só digo o que Deus me manda dizer. Você tem que se resolver com Deus. Ele não queria se resolver com Deus. E ele fala ainda, sobe comigo para que adore o Senhor. Se você me perdoar, Samuel, se você me der o apoio que eu preciso, eu vou subir diante de Deus e vou me sentir confiante. E eu vou adorar o Senhor como se nada tivesse acontecido. Esse é um líder segundo o coração do povo. Um povo obstinado, um povo rebelde, um povo que não tem compromisso com a vontade do Senhor. Esse é um líder segundo o coração do povo. Samuel, um líder. Saul, um líder segundo o coração do povo. E Samuel, com certeza, ele se contristou muito, porque Samuel que ungiu ele rei. Com certeza Samuel queria que ele desse certo. Mas Saul, ele não tinha um coração de discípulo, ele não tinha um coração ensinável, ele não quebrantava seu coração. Ele pensava só nele, somente nele. Olha o versículo 26. Porém Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Samuel falou negativo. Esse seu problema é com Deus. Foi Deus que se rejeitou. Se foi Deus que te rejeitou, você que tem que resolver o problema com Ele. Você que tem que se aproximar dEle. Você tem que se quebrantar. É a sua atitude, é a sua responsabilidade. O pecado foi seu, em outras palavras. Versículo 27. Virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Deus não se arrepende. Deus não muda. Quem muda é o homem. Deus estabeleceu bênçãos para a obediência e estabeleceu maldições para a desobediência. É isso que está na palavra do Senhor, é que está na lei do Senhor. Deus não muda. No versículo 30, Saul continua, é um homem insistente. Então ele disse, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Ele continua insistindo. Ele precisava do apoio político de Samuel. Ele que estava querendo apoio. Era um simples político na visão do homem, na visão humana. Não estamos falando que aqui ser político necessariamente é corrupção. Não estamos falando aqui que necessariamente ser um político é um mal. Agora, aquilo que você faz, as suas atitudes, as suas ideias, a sua mentalidade define que tipo de líder você é. Seja político,
seja familiar, seja na área que você tiver, as suas atitudes, a sua mentalidade, aquilo que está no seu coração define quem você é. E Saul era um rei orgulhoso, era um rei rebelde, e ele queria honra, ele queria apoio, apesar de ele ter pecado contra o Senhor. No versículo 31 diz: então voltando-se Samuel seguiu a Saul, e Saul adorou o Senhor. Deus nos livre disso, de adorar ao Senhor com o coração rebelde, orgulhoso. Deus resiste ao soberbo e dá graças aos humildes. Deus te livre disso, de adorar ao Senhor com o coração orgulhoso, rebelde, obstinado. Isso não agrada ao Senhor. Deus não quer isso de mim nem de você, meu irmão. Mas Saul mesmo assim insistiu. Mesmo sem o apoio que ele queria, ele insistiu. Mesmo sem aquilo que ele queria, ele se posicionou diante do Senhor sem quebrantamento de coração. Ele não se quebrantou, ele não se arrependeu e se colocou diante do Senhor. Aqui nós vemos porque Deus rejeitou o Senhor, rejeitou ele. Deus não rejeitou ele porque ele era bonitinho, porque ele era de tribo pequena, por causa da cor, da raça dele. Deus rejeitou ele porque ele era rebelde, porque ele era obstinado, porque ele era orgulhoso e ele não queria se quebrantar diante do Senhor. Por isso Deus rejeitou ele. Essa é a razão. O coração dele era mau, era corrupto e ele não se quebrantava. Versículo 32. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio ali animosamente e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de ter posto Saul como rei sobre Israel. Mais uma vez está aqui Deus falando essa expressão, e Deus se arrependeu. Quando você analisa o contexto, nós entendemos que não é que Deus se arrependeu, é que Deus se posicionou de acordo com as atitudes de Saul. Aqui é uma expressão numa linguagem humana para que nós entendamos. Se fosse eu no lugar de Deus, eu teria que dizer que eu me arrependi. Porque eu apostei numa liderança que eu achava que ia dar certo, mas não deu certo. Aqui Deus está usando essas duas vezes a expressão que se arrependeu de ter colocado Saul, porque Saul era rebelde. Deus estava esperando se manifestar a rebeldia no coração de Saul para que Deus se posicionasse em rejeição a ele. Mas Deus já sabia que o coração dele era mau. Faça essa reflexão na sua vida nesse final de ano. Como está o seu coração hoje? Quando Deus te pede alguma coisa, quando Deus te dá uma direção, quando você tem certeza da vontade de Deus para a sua vida, o que você faz? Você obedece? Você conduz de acordo com Deus te deu? Ou então você manipula a situação? Então, isso aqui eu vou fazer porque isso aqui eu dou conta. Não, isso aqui eu não vou fazer porque as pessoas não vão gostar. Isso aqui eu vou fazer e depois eu vou lá e adoro ao Senhor. Eu negocio com Deus. Deus gosta de sacrifício. Era isso que Saul estava querendo dizer. Não, Deus gosta de sacrifício. Eu entrego uma oferta lá ao Senhor. Eu vou lá, adultero, minto, dou calote. Só que eu sou dizimista. Eu vou lá, dizimo, oferto, participo dos cultos e está tudo resolvido. Engano seu. Engano seu. Deus rejeita a oferta de um coração obstinado, de um coração teimoso, de um coração rebelde, de um coração que pensa só em si mesmo. Que nós possamos realmente colocar a nossa vida diante do Senhor e fazer a reflexão. O nosso coração está segundo a vontade do povo ou está segundo a vontade de Deus?
Se formos pressionados, nós vamos ceder à vontade do povo, daqueles que não querem seguir a Cristo? Ou nós vamos seguir a Cristo apesar das perseguições, apesar das pressões, apesar das dificuldades, apesar de a nossa cabeça ser colocada a prêmio? Onde está o nosso coração? Eu quero finalizar esse vídeo orando por você que vai assistir. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor e a minha vida também. Vamos orar. Pai querido, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus. Ache em nós, ó Deus, homens e mulheres com o coração disposto a te obedecer, ó Deus. Nós não queremos ter um coração segundo a vontade do povo corrupto, do povo obstinado, do povo orgulhoso que quer um rei segundo a sua vontade, segundo as idolatrias do seu coração, segundo os seus anseios. Nós queremos ser reinados por Cristo, porque o único rei que é capaz de reinar o nosso coração é Cristo. E Davi era um homem segundo o coração do Senhor na história bíblica, porque ele se quebrantava, ele entendia o seu lugar, ele entendia que ele só conseguia prevalecer se o Senhor estivesse com ele. Ou melhor, ele só conseguia prevalecer se ele estivesse com o Senhor, se o Senhor estivesse à frente do seu reinado. Davi cometeu erros piores que Saul. Davi matou. Davi adulterou. A família de Davi se tornou uma bagunça depois dos erros de Davi. Mas Davi se arrependeu. E Deus perdoou ele, apesar de não ter tirado a consequência dos atos dele. Pai, nos dê um coração quebrantado, Deus, disposto a te obedecer em todas as situações, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se esse vídeo te edificou, se esse vídeo te abençoou, pega esse link e compartilhe com pessoas que você sabe que precisam dessa mensagem. Compartilhe com todas as pessoas da sua rede social. Que Deus os abençoe, nos dê um ótimo final de ano, um ano de 2022 extremamente abençoado.